Saludos a todos com a paz do Senhor, gente. Eu queria estar hoje deixando uma palavra de Deus para o seu coração, tá? Sobre os discípulos do Senhor Jesus. Muitas das vezes os discípulos, eles agiram com imaturidade, exclusivismo, egoísmo. O Senhor Jesus, ele censurou esses comportamentos e corrigiu o grupo, mas ele nunca descartou os discípulos, tá? Porque o Senhor, ele repreende e castiga quem ele ama, tá, gente? Então, eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta em Lucas, capítulo 24 e o versículo 13, que nós vamos estar meditando sobre os dois discípulos a caminho de Emaús, tá? A Bíblia vai nos relatar que no dia em que o Senhor ressuscitou, esses dois discípulos, eles estavam indo para uma aldeia chamada Emaús. Ela ficava a 12 quilômetros de Jerusalém. E eles estavam indo para essa aldeia. E eles iam caminhando. E o Senhor Jesus se aproximou deles. Mas eles não conheceram, tá? E a Bíblia vai nos relatar que quando o Senhor Jesus se aproximou dele, ele perguntou o que era que eles iam conversando. E um deles, por nome Cleopas, ele vai dizer assim mesmo: és tu só peregrino em Jerusalém, que tu não sabe as coisas que nela sucederam? E o Senhor Jesus vai perguntar quais? E eles vão dizer: o que diz respeito a Jesus, o Nazareno, um varão poderoso em palavras e em obras, o qual os nossos príncipes, os fariseus, eles o crucificaram. E ele vai ficar falando ali, né? E o Senhor Jesus vai corrigir eles, né? Vai dizer: ó nércios e tardos de coração. Ou seja, seus desprovidos de entendimento, vocês estão sem entendimento. O Senhor Jesus vai dizer isso para eles. E a Bíblia vai nos relatar que o Senhor Jesus vai dizer a si mesmo: não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória. E ele vai começar a falar, vai começar a citar ali Moisés e os profetas, citar as escrituras, mostrar o que nela estava escrito sobre ele. E quando eles chegam naquela aldeia, a palavra de Deus vai nos dizer que o Senhor Jesus fez como quem ia para mais longe. E eles vão dizer: fica, Senhor, já se faz tarde. E o Senhor Jesus, no partir do pão, eles conheceram que era o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus sumiu ali. Então, a Bíblia vai nos dizer que eles começaram a olhar um para o outro e falar assim mesmo: porventura não ardia o nosso coração quando ele nos citava as Escrituras? Glória a Deus. Então, a gente pode ver que é isso que acontece, gente. Quando um homem ou uma mulher de Deus prega a palavra de Deus com autoridade, com poder, cheio do Espírito Santo, o coração do pecador começa a sentir, né? Como eles vão dizer, não ardia o coração deles. Porventura não nos ardia o coração quando ele nos citava as Escrituras. Então, quando o homem ou uma mulher de Deus prega cheio do Espírito Santo, o pecador sente o coração dele arde, ele sabe que é a palavra de Deus. Então, aqui como a gente pode ver, né? Esses discípulos, eles foram corrigidos pelo Senhor Jesus. Por quê? Porque eles não tinham a palavra de Deus dentro deles. Eles não conheciam as Escrituras. Por isso que o Senhor vai dizer para eles: honesto e tardo de coração, não convinha que isso acontecesse. Não era isso que estava escrito nas Sagradas Escrituras. Aqueles discípulos não conheciam a Bíblia. O Senhor Jesus, por muitas das vezes, disse para eles que isso ia acontecer. Se eles examinassem as Escrituras, eles tinham que saber disso, mas eles não examinavam, não sabiam. É como tem gente hoje, pessoas nércias, pessoas desprovidas de entendimento, pessoas que não conhecem a palavra de Deus e estão sendo o quê? Incrédulas. Pessoas incrédulas, pessoas que não conhecem a Bíblia são pessoas incrédulas. Por isso que o Senhor Jesus vai dizer isso para eles, né? Nércios e tardos. Ou seja, vocês são desprovidos de entendimento. Vocês não têm entendimento. Quantas pessoas estão assim hoje? Não conhecem a Bíblia.
não conhece as Sagradas Escrituras, e o Senhor Jesus vai citar para eles Moisés e os profetas. Você tem que conhecer a Bíblia para você começar a pregar para pecador. Foi isso que o Senhor Jesus fez ali. E a Bíblia diz que quando o Senhor Jesus citava as Escrituras, o coração deles ardia. Ardia o coração deles. Quando eu e você pregar, cheio do Espírito Santo, o pecador ele vai sentir, vai saber que a palavra não é minha nem é sua, mas é do Senhor Jesus. E a palavra do Senhor Jesus, ela arde no coração do homem. Então, gente, é isso que traz a pessoa não conhecer as Sagradas Escrituras. É ficar triste, é ficar entristecido, tá? Era como os 2 discípulos estavam, eles iam tristes pelo caminho. Triste. Se eles lessem as Escrituras, eles iam saber que convinha que o Cristo padecesse. Por isso que o Senhor Jesus vai dizer para eles: honesto e tardo de coração, não convinha que isso acontecesse, que o Cristo padecesse, mas ele entrasse na sua glória. Então que eu e você venhamos ler a Bíblia. Venhamos ser cheios do Espírito Santo, para quando a gente pregar a palavra, o pecador sentir o coração dele arder. É isso que Deus faz, o coração arder. A pessoa lá do outro lado, ela sabe quando você pregar a palavra na igreja. Porque hoje que a gente vê muito nas igrejas é o quê? É teologia. É muita teologia e não tem unção. O que precisa hoje em dia na nossa vida é unção, é poder de Deus, porque Deus ele faz assim. Ele pega as coisas loucas desse mundo, aquelas que são vil, que são desprezíveis, para confundir as sábias. É isso que Deus faz. Foi isso que ele fez. Ele pegou Pedro, ele pegou o apóstolo Pedro, um indouto, um iletrado, para ir pregar lá pros sábios, né? Pros fariseus. Foi isso que Jesus fez. E ele pegou o apóstolo Paulo, que era um fariseu zeloso, para ir pregar pros gentios. É assim que Deus faz, ele confunde, né? O certo era Pedro ir pregar pros doutores e era Paulo, o apóstolo Paulo, pregar para os doutores da lei, e Pedro ir pregar para os gentios, porque Pedro não conhecia muito, não sabia muito, era indouto. O certo era esse, né? E Paulo, como tinha muito conhecimento, era um fariseu zeloso, era da tribo de Benjamim. O certo era o apóstolo Paulo ir pregar para os doutores da lei. Mas não, Deus ele faz como ele quer. Como ele quer. Ele tem poder para pegar uma pessoa que não sabe ler nem escrever e fazer ela ir pregar aí para um monte de gente, um monte de doutor, um monte de teólogo cheio da unção. E é o que a gente vê hoje nas igrejas, né? Muita teologia, cadê a unção? Não tem unção. Por quê? Porque não conhece as Sagradas Escrituras, só conhece teologia, só conhece essas coisas, gente. Se a gente for ver, só a palavra de Deus em si, ela tem poder. Só a palavra de Deus ela é o suficiente para transformar a vida das pessoas. Cita o Salmo 91 para você ver o poder que a palavra de Deus tem. Cita o Salmo 23. Vai citando cada versículo da Bíblia que você vai ver a unção, o poder. Por isso que o Senhor Jesus começou a citar para ele Moisés e os profetas. As palavras de Moisés e as palavras dos profetas, que é a palavra de Deus. E eles começaram a sentir o coração deles arder. E hoje em dia é tanta teologia, agia nas igrejas. E cadê a unção? Cadê o poder? Cadê as pessoas sendo curadas? Cadê as pessoas sendo libertas? Cadê? Não tem. Uma vez uma pessoa falou isso. Rapaz, eu vou na igreja, eu não entendo mais nada que aquele povo fala. Porque fala tanta teologia, né? Então, gente, o Senhor Jesus vai citar as Escrituras por discípulos a caminho de Emaús. E essas Escrituras vai fazer o coração deles arder. Então, que a gente venhamos fazer a mesma coisa, ler a Bíblia, viver ela
e começar a transmitir ela, e vai ter um poder sobrenatural por onde essa palavra for, para quem você pregar, para quem você transmitir somente a Bíblia, vai ter poder. A Bíblia vai dizer que pela palavra de Deus, o Senhor Jesus, ele curava, só dele estar pregando, pessoas eram curadas. Então, o Senhor Jesus, ele curava através da palavra, ele fez coisas extraordinárias, porque ele vivia a Bíblia, ele era a própria Bíblia, ele é o verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós. E nós temos que levar Jesus ao mundo, porque ele é a palavra. E eu agradeço a todos.